Oi, pessoal. Meu nome é Letícia, sou estudante da disciplina de Química Inorgânica, ministrada pela professora Silvia, e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre o zinco, esse mineral que é essencial para a nossa vida e está presente em muito mais lugares do que a gente imagina. Durante essa apresentação, nós vamos passar por diversos aspectos sobre o zinco, desde sua localização, as características gerais desse elemento, aplicações gerais, funções do elemento no nosso corpo, quantidades recomendadas e doenças relacionadas tanto pela deficiência desse mineral ou até mesmo devido à sua toxicidade no nosso organismo. Vamos falar também das fontes alimentares e uma receita que eu deixo como sugestão que cumpre a dose recomendada diária do zinco. Pessoal, para começar, é importante entender o papel do zinco na nossa vida. Ele é considerado, como eu deixo aqui descrito, um cofator vital. Ou seja, o que é isso, né? Ele participa de diversas reações bioquímicas no nosso corpo, para ser exato, mais de 300 reações, relacionadas ao crescimento, tanto físico quanto mental, a imunidade, a cicatrização, desenvolvimento neurológico. Então, ele pode até ser um elemento discreto, mas ele é super poderoso. Vamos começar falando um pouco mais dessa parte de característica do zinco. Primeiro, ele tem número atômico 30, massa atômica aproximadamente de 65,5 unidades, raio de 135 picômetro, é considerado pequeno, moderado comparado a outros elementos. Ele fica no grupo 12 da tabela, período 4, e no estado, né, convencional, temperatura ambiente, ele se encontra no estado sólido. Além disso, o zinco ele apresenta uma cor branco acinzentada, brilhante, quando purificado, porque na natureza o zinco ele é encontrado nos minerais. Então esse zinco que a gente conhece, brilhante, ele já é o metal purificado. Eu trago até uma imagem aqui do mineral mais comum que é feita essa extração do zinco, que é a esfarelita. Ela pode ser chamada também como sulfeto de zinco e ela não é a única, porém é a mais economicamente viável e abundante na natureza. Outra característica é que ele tem ponto de fusão de 420 graus Celsius, intermediário, não tão alto, por exemplo, como o ferro, que passa de 1500 graus, mas está ali no meio, e tem, né, conduz bem boa eletricidade, tanto térmica quanto elétrica, e tem um NOx fixo de +2. Além das características que eu acabei de mencionar, o zinco ele é um material maleável, ou seja, né, ele consegue ser amassado, prensado, sem ser danificado. Também é dúctil, que é uma propriedade que você consegue esticar ele, né, esticar o metal e ele tem esse difícil rompimento. E é resistente à corrosão e a altas temperaturas, o que torna ele excelente para revestimentos metálicos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ele também conduz eletricidade com eficiência, ou seja, com pouca perda, e dissipa calor rapidamente. Então, ele é muito usado em contextos, né, de equipamentos, componentes elétricos. Falando no uso prático, como eu já dei um pouco disso para ler até aqui, o zinco ele é extremamente utilizado na indústria, no processo de galvanização, por exemplo, que nada mais é que revestir um metal, um ferro, um aço com uma camada de zinco para criar essa barreira física e evitar a ferrugem. Ele também é um elemento essencial na liga de latão, que é a soma, né, do cobre com o zinco. Essa liga ela cria, né, um material com uma propriedade melhor quando a gente olha para o metal puro, né, em comparação com o metal puro. Na agricultura, ele é um micronutriente essencial para as plantas. Aqui eu trago o exemplo de um ótimo uso dele no solo. Na medicina, ele aparece em suplementos, medicações, pomadas cicatrizantes e até em protetores solares. E também na tecnologia, né, por último, mas não menos importante, ele é utilizado em baterias e diversos componentes eletrônicos devido às suas propriedades de dissipação de calor e tudo mais, como eu já mencionei anteriormente.
E aqui eu trouxe três compostos mais utilizados, que o zinco tem, né, mais uso, mas não se limita a esses, que é o óxido de zinco, utilizado nos vidros, o sulfato de zinco, utilizado muito na indústria têxtil, em fungicidas, e também o carbonato de zinco, utilizado em borrachas. Agora eu vou contar para vocês por que que o zinco é tão importante para o nosso corpo. Primeiro, o zinco ele é um cofator enzimático. Isso significa que ele ajuda várias enzimas que são como ferramentas do nosso corpo a funcionarem corretamente. Essas enzimas participam de processos super importantes, como a digestão, a defesa do nosso organismo e a produção de outras substâncias, proteção contra doenças. Em segundo, o zinco ele é essencial para o crescimento e desenvolvimento, ou seja, ele ajuda o corpo a crescer de forma saudável, principalmente na infância, na adolescência e até a cicatrização de feridas. Terceiro, o zinco participa do metabolismo da vitamina A. Essa vitamina é muito importante para a saúde dos nossos olhos, da pele e da imunidade. E o zinco ajuda o corpo a usar essa vitamina da forma certa. Além disso, o zinco regula os hormônios esteroides, que são hormônios produzidos pelo nosso corpo e que controlam várias funções, como crescimento, humor e até a resposta ao estresse. O zinco também atua no sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo. Ele ajuda a combater vírus, bactérias e outras ameaças à nossa saúde. E por fim, mas não menos importante, o zinco atua no sistema antioxidante, ajudando a proteger as células do nosso corpo contra o envelhecimento precoce e contra substâncias tóxicas que pode causar danos. Então, mesmo sendo um mineral pequenininho, o zinco tem um papel enorme dentro da gente. A ideia aqui é termos uma visão geral da ingestão diária recomendada do zinco, como eu bem citei aqui toda a importância e relevância desse mineral. Esses valores variam conforme os grupos, né? Sejam mulheres, homens, lactantes. Temos a primeira coluna do mínimo recomendado em miligrama por dia, a recomendação diária, que é onde nós vamos focar, e o máximo tolerável. Que a gente pode ver, né, que tem a recomendação para mulheres é de 8 miligramas e para lactantes 12. Homens fica ali no intermediário de 11, mas não foge tanto disso. O limite máximo ele é padrão em todos que não deve ultrapassar de 40 miligramas por dia, senão a gente já entra no nível de toxicidade do mineral. Nesse slide eu separei os problemas de saúde em que pode acontecer quando nós temos a deficiência do mineral ou o excesso. Começando pela deficiência, ou seja, quando a pessoa tem pouco zinco no organismo, ela pode ter diversas complicações. Eu trouxe aqui algumas delas, como a alopecia, que é a perda parcial ou total de pelos e cabelos do corpo, lesões gerais na pele, como dermatite ou uma cicatrização mais lenta, retardo do crescimento, inclusive fetal, hipogonadismo, que é quando os órgãos sexuais não se desenvolvem direito, e desordens do comportamento, aprendizagem e memória. Além disso, a pessoa pode sentir perda de apetite e alterações no paladar, como sentir um gosto diferente nas coisas ou até mesmo perder gosto de tudo. Agora falando do outro extremo, o excesso do zinco. Então é quando aqui, né, esse cenário, quando a pessoa ingere mais de 40 miligramas por dia, que é a dose máxima ali recomendada. Nesse caso, o corpo começa, né, a apresentar diversos cenários. Um que eu achei muito interessante trazer aqui é quando a pessoa ela faz uso de suplementos, né, e ultrapassa essa dosagem máxima permitida, então é um cenário de suplementação crônica. O corpo ele começa a produzir uma substância chamada metalationina, que atrapalha a absorção do cobre, outro mineral muito importante. Isso pode levar à deficiência do cobre. Então, quando há essa ingestão, né, o cobre e o zinco eles disputam pelo mesmo substrato. Então, um afeta o outro diretamente quando tem esse excesso de um mineral.
E aí causa diversas questões, anemia, vômito, diarreia com sangue, enfraquecimento do sistema imunológico, lesões renais. Então, tanto a falta quanto o excesso do zinco podem fazer mal. Por isso que é importante conhecer os números, conhecer os elementos, para ficar dentro, né, desse equilíbrio. Nessa parte, a gente vê a quantidade média de zinco presente em 100 gramas de alguns elementos. Por exemplo, na ostra, uma porção de 100 gramas de ostra contém quase 18 miligramas de zinco. Isso é mais do que qualquer grupo que a gente viu até agora, mulheres, homens, lactantes, precisam diariamente. Então, se você comer ali quase 2 ostras, já supre essa recomendação. Então, cuidado, quem gosta muito de ostra, né, e come com uma certa frequência, não ultrapassar a dosagem máxima diária. No geral, né, o zinco está muito presente em carnes, em alimentos de origem animal, como a gente pode ver nessa tabela, em maior quantidade. Então, uma atenção especial para os vegetarianos, veganos, que têm uma alimentação mais voltada ali à origem vegetal, que normalmente necessita de uma suplementação, porque o zinco nesses alimentos, né, a quantidade de zinco é muito baixa. E também países em desenvolvimento. Não é todo mundo que consegue ali comprar, né, ter acesso à carne, a alimentos que estão aqui no top da tabela de zinco, ostras, carne, camarão, diariamente. Então, atenção também para ver se você está ali cumprindo a recomendação diária recomendada do zinco. E agora chegou a hora da receita. Pessoal, a receita aqui eu trouxe um cenário para um homem adulto, que é o equivalente a 11 miligramas de zinco por dia, mas como o total ultrapassa os 12 miligramas, ela vai servir para homens, mulheres, lactantes, tá bom? Eu trouxe um clássico brasileiro, que eu chamei aqui. A receita 1, nós temos uma sugestão para o almoço, por exemplo, com uma ingestão de 2 bifes médios, que já contém 8 miligramas de zinco, uma concha de feijão, uma porção de arroz integral, salada, tempero ao gosto. Aqui a gente já está ingerindo 9,1 miligramas de zinco. A receita 2, para complemento diário, nós podemos fazer uma omelete com 2 ovos, que vai apresentar cerca de 2,2 miligramas de zinco, salada variada e queijo. Total aproximado ultrapassa os 3 miligramas essa receitinha. Com isso, gente, com essas duas receitas, a gente tem um total diário recomendado mais que o suficiente para os cenários que a gente viu aqui, todos os grupos. Essa é uma sugestão, lógico que tem diversas outras, inclusive eu aconselho vocês a estudarem outros minerais também importantes para o funcionamento do nosso corpo, os nossos micronutrientes, e dependendo vocês possam fazer combinações de receitas para atingir todos os outros minerais necessários para o nosso corpo, né? Receitas estratégicas. E é isso, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham aprendido algo novo, ou pelo menos olhem com mais carinho e mais atenção para a nossa alimentação, que é o combustível para a nossa vitalidade. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.